Blasfêmia! Blasfêmia! Todos ouviram isso? Boa noite, queridos, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Queridos, nós estamos muito felizes, né, de estar aqui mais uma vez e continuar conversando sobre este assunto que é tão encantador, né, por um aspecto, mas também tão assustador por outro. Né? Por um lado, nós estamos aqui por causa da bênção da redenção em Jesus Cristo. É por causa de Jesus que a gente está aqui. Mas a forma que esse Jesus se entregou e o processo que isso aconteceu é terrível, é assustador. E mais assustador ainda é a gente pensar que nós deveríamos estar neste lugar. Mas por causa de Jesus, né, que se entregou em nosso lugar, nós podemos colher, né, deste relacionamento a redenção. E é por isso que nós amamos tanto Jesus, e é por isso que quando a gente fala da Páscoa, não tem outro herói senão Jesus Cristo. E da parte de Jesus está tudo resolvido para nós. Ele é o nosso herói, né? A Páscoa lembra a gente deste momento em que o Cristo veio a padecer de todas as formas possíveis. Então vamos lembrar que a Páscoa é aquele momento onde Jesus ceou com os seus, né? Ele partilhou a mesa com os seus, e a partir daquele momento, né, todo o processo ali de julgamento de Jesus, então ele foi traído, ele foi entregue, ele foi julgado, ele foi condenado, e ele foi então morto, sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E a gente então dedica o mês, né, para a gente falar a respeito deste assunto tão especial para nós, dentro da cristandade, né? A Páscoa é um evento maravilhoso e a gente lembra deste fato, né? Jesus morreu por nós. E essa reflexão desse mês, ela tem esse olhar específico, né? Por isso que a ideia é falar um outro olhar sobre a Páscoa. E a nossa perspectiva, então, agora está a partir das pessoas que tiveram um encontro com Jesus por ocasião da Páscoa, mas que apresentaram a vilanice, né, dos seus corações. E a gente, semana passada, falou a respeito de Caifás, né, e Caifás representa a religiosidade. Então, Jesus esteve diante de Caifás, que era um religioso, e ele deveria ter tido uma postura totalmente diferente diante de Jesus. Mas os seus caprichos religiosos levaram ele a dar sequência a esse julgamento absurdo, né? Aliás, ele também, em grande medida, colaborou, né, para que esse processo continuasse. E a gente, então, conversou sobre ele e como dentro do nosso coração, de certas formas, de certas maneiras, pode haver um Caifás, né, que está mais preocupado com a sua religiosidade do que com, de fato, a entrega a Jesus. E hoje eu quero conversar com vocês sobre mais um vilão que aparece aqui diante de Jesus, e o texto se encontra lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 27, dos versos 11 ao 26. Então você pode acompanhar a leitura, Evangelho de Mateus 27, do 11 ao 26. Diz assim o texto: Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. E naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado.
E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer a Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. E vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Oremos. Senhor, mais uma vez nós estamos diante da sua palavra, pedimos encarecidamente a iluminação do seu Espírito Santo, para que possamos, ó Deus, na leitura, na interpretação, na exposição deste texto, possamos ser contemplados, ó Deus, com as verdades nela contida e que possamos ser edificados, ó Deus, que o Senhor transforme o nosso coração, que haja reflexão verdadeira, ó Deus, das nossas posturas, da nossa vida, das nossas escolhas, para que tenhamos mais estima por Jesus. E nessa ocasião da Páscoa, ó Deus, nós não queremos apenas falar sobre esse tema por causa do calendário religioso, mas por causa do significado disso para nós. E nós te louvamos, ó Deus, por Jesus Cristo, mas também queremos agora, diante do Senhor, refletir sobre o nosso coração. Então, nos ajude a fazer isso. Ó Deus, nossa esperança é que o Teu Espírito, que conhece os nossos corações, nos ajude nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, eu quero que você imagine essa cena. Lá está ele, né? Um homem muito acostumado com o poder, um homem experiente, um governador que foi designado por Roma, né, para controlar essa difícil província da Judéia. Qual é o seu nome? Pôncio Pilatos. Esse é o nome. Pilatos, ele já havia enfrentado algumas revoltas no seu governo, haja vista que o próprio Barrabás está preso, né, e o Barrabás ele era uma espécie de revolucionário. Existiam, né, algumas seitas ali na época de Jesus, e algumas eram muito violentas, né, e Barrabás era um desses criminosos, né, que usavam da violência, do assassinato para impor, né, as suas ideologias e as suas vontades políticas. Então Barrabás, ou melhor, Pôncio Pilatos já havia lidado, né, com esses tipos de revolta. Ele também já tinha lidado muito com esses interesses religiosos. Então, Pôncio Pilatos é um homem experimentado nessas negociações políticas entre ideologias, mas também entre assuntos de interesses religiosos. Ele já tinha ouvido inúmeras acusações sobre pessoas, já havia julgado muitos crimes, muitos criminosos. Mas, naquela manhã, alguma coisa não está normal. Naquela manhã, alguma coisa está diferente. Parece que o dia amanheceu meio estranho para todo mundo. E ele está ali na sua posição de governador, ele está ali escutando um alvoroço, os principais sacerdotes, os anciãos religiosos, estão ali diante dele, bradando para que ele julgue um caso que, segundo ele, seria pertinente. E Pilatos, então, se coloca no seu posto de governador e ele vai fazer aquilo que ele fez 1 milhão de vezes. Mas, naquela manhã, ele não está diante de um revolucionário criminoso. Naquela manhã, ele não está diante de um rebelde, de um representante de uma facção religiosa. Ele está diante de Jesus Cristo. Ele está diante do Filho de Deus.
ele está diante da verdade encarnada, ele está diante do Rei dos Reis. E Pilatos, nessa circunstância, ele precisa fazer uma escolha. Na verdade, a maior escolha da sua vida. E eu fico pensando que, eu não sei se é mais apropriado dizer que Jesus está diante de Pilatos, ou se é mais apropriado dizer que Pilatos está diante de Jesus. Porque toda vez que as pessoas estão diante de Jesus, me parece que a ideia é que Jesus está diante de algumas pessoas, mas parece que a coisa inverte. Não é Jesus que está diante das pessoas, mas são as pessoas que estão diante de Jesus e geralmente elas precisam tomar uma posição. E esse é o perigo de a gente se encontrar com Jesus, porque a gente precisa tomar uma decisão. E é a decisão mais importante da vida. Responder essa pergunta aqui que Pilatos fez, ela passa a ser um dever de todos nós. Todos nós que estamos aqui diante do Evangelho, todos nós que estamos aqui diante de exposições a respeito deste homem chamado Jesus, nós precisamos tomar uma decisão. E supostamente não tomar decisão nenhuma sobre Jesus é tomar uma decisão. E é isso que Pilatos representa aqui para nós. Essa escolha que Pilatos fez definiu a sua história. E a escolha de muitos hoje ainda continua sendo repetir este erro de Pilatos, o que tornou Pilatos este vilão. E apesar de ele ter se eximido da responsabilidade de condenar Jesus, lavando as suas mãos, aliás, Pilatos é conhecido por isso, esse ato de lavar as mãos, ou esse ato, em outras palavras, de dizer assim, eu estou livre, eu passo a bola para vocês, eu não vou me posicionar sobre esse assunto. Então, lavar as mãos foi um ato de covardia, porque ele lavou as mãos, não assumiu a responsabilidade, mas essa ação devolveu Jesus àqueles que queriam crucificá-lo. Bom, todo ser humano, todos nós, mais cedo ou mais tarde, nós vamos precisar responder essa pergunta que Pilatos fez, que se encontra no versículo 22. O que farei eu a respeito de Jesus chamado Cristo? Essa é uma pergunta para você também. Ouvindo sobre Jesus, sabendo quem Jesus é, a pergunta é, o que vocês vão fazer a respeito de Jesus chamado Cristo? E eu quero mostrar para vocês aqui 3 erros que tornaram Pilatos um vilão nessa história, mas que nós também corremos o risco de tomar decisões ou de assumir posturas que são parecidas com as de Pilatos, e que Deus nos ajude a evitar esses erros. O primeiro erro que Pilatos cometeu foi o seguinte: ouvir a consciência e conselhos, mas ignorá-los. É muito interessante como o versículo 18 mostra para a gente que Pilatos sabia muito bem a razão de Jesus ter sido entregue. O texto deixa evidente que Pilatos sabia que, por inveja, Jesus tinha sido entregue a eles. E como se não bastasse a consciência dele afirmando que Jesus era inocente, aliás, quando ele devolve Jesus para os religiosos, ele fala, eu estou livre do sangue desse justo. Ele sabe que Jesus é justo. Mas a sua consciência está ali latente, gritando para ele, não condene esse homem porque ele é inocente. Você sabe muito bem, Pilatos, que ele está aqui por causa da inveja desses religiosos. É errado isso que eles estão fazendo. Não há crime, não há dolo nesse homem. A consciência de Pilatos está gritando, mas o que ele faz com a sua consciência? Ignora completamente. Para além de a consciência de Pilatos o estar alertando sobre este erro, Deus ainda realiza um outro milagre aqui. Porque o texto também deixa evidente que Deus usou a esposa dele, Deus já usou a sua esposa aí também, vocês que são casados,
Às vezes Deus faz isso, né? Deus usa as nossas irmãs aí, né? Para nos alertar, mas vamos pensar assim, não só a esposa, mas pessoas. A esposa de Pilatos fala para ele, olha, não se envolva com esse justo aí. Olha do que ela está chamando ele. A esposa dele sabe que ele é justo. E ela fala, porque hoje em sonho muito sofri por causa dele. Qual é o erro de Pilatos aqui? Pilatos, ele ouviu a consciência, ele ouviu um conselho, ele sabia que a sua consciência estava falando a verdade, ele sabia que o conselho que ele recebeu era verdadeiro, ele sentiu que era o certo a fazer, mas ele ignorou completamente. E, queridos, essa é a tragédia de muita gente nos dias de hoje. Não é a falta de conhecimento, não é a falta de pregação, não é a falta de ensino sobre quem é Jesus, não é a falta de Bíblia. O problema é que muitos ouvem a palavra. Muitos, por meio do Espírito Santo, são tocados na sua consciência. Muitos são aconselhados por outras pessoas. Mas o problema é que muita gente ouve Deus, mas não obedece. O problema é que muita gente sabe o que é certo fazer, mas não fazem. O problema é que muitas pessoas sentem o Espírito Santo incomodando, alertando sobre o perigo, sobre o pecado, mas preferem apagá-lo, preferem ignorá-lo. Pilatos sabia que Jesus era inocente, mas ele escolheu ignorar a sua consciência e escolheu calar os bons conselhos que recebeu. Só que esse é o erro de Pilatos, mas vamos pensar na gente também. Porque quantos de nós também não cometemos esse mesmo equívoco? Quantos de nós, talvez, sabemos que precisamos romper com pecados, com relacionamentos ruins, com ambientes tóxicos, com pessoas que nos afastam de Deus? Quantas vezes a gente sabe que a gente precisa parar de fazer algumas coisas? Quantas vezes a gente ouve conselhos sobre coisas que a gente deveria então fazer, mas a gente deliberadamente não faz? Às vezes porque falta coragem, ou às vezes simplesmente pelo fato de ignorarmos mesmo. Quantas vezes a gente se envolve em situações que a gente sabe que a gente deveria promover, viver, partilhar as virtudes do Evangelho? Quantas pessoas sabem que às vezes elas precisam pedir perdão para um familiar, para um amigo? Quantas pessoas sabem que precisam perdoar alguém e não perdoam? Quantas vezes a gente sabe que precisa ser justo, apesar da nossa vontade de ser? Então, existem pessoas que Deus, talvez há tempos, já está chamando a atenção. Pessoas que talvez há tempo o Espírito Santo está alertando, para com isso, sai daí, se afasta desse tipo de pessoas, se afasta desse tipo de ambientes, para de praticar essa rotina que está prejudicando a sua vida. Quantas vezes a gente vê pessoas que Deus está chamando, às vezes para o próprio trabalho, para o próprio ministério. Deus chama você para você se envolver com as coisas dele, Deus chama você para compartilhar aquilo que você sabe fazer, Deus chama você para se envolver com a igreja, mas você fica adiando, você fica ignorando. Dessa forma, a gente comete o mesmo erro que Pilatos. E eu gostaria de definir com a seguinte frase esse ponto: ouvir a voz de Deus e não obedecer é pior do que nunca ter ouvido. Ouvir a voz de Deus, mas não obedecer, é pior do que nunca ter ouvido. O segundo erro que Pilatos comete aqui é que ele prioriza a aprovação das pessoas acima da verdade. Os versículos 20 até o 23 nos mostram isso. O versículo 20 diz: mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão. Os religiosos começaram a inflamar as pessoas para que gritassem, para que já executassem ali o veredito. O Pilatos sabia que era certo libertar Jesus.
Inclusive, ele vai perguntar, quando o povo está alvoroçado ali, falando para Jesus ser crucificado, ele vai falar, mas que mal ele fez? É tipo assim, gente, eu não estou entendendo. O que esse Jesus fez de tão grave assim que vocês já estão estabelecendo a pena máxima aqui? Ele não está compreendendo, mas assim, ele está perguntando porque ele quer que o povo chegue à conclusão daquilo que ele já sabe que tem que ser feito. É por isso que ele faz a proposta de soltar, né, um criminoso, e eu acredito assim, que dentro do coração dele ele está falando, bom, eu tenho essa prática aqui, por ocasião da Páscoa, soltar, liberar alguém. Então, ele fala assim, bom, entre Jesus e entre esse maluco aqui, esse assassino chamado Barrabás aqui, o povo vai ter bom senso e, obviamente, vai escolher quem? Barrabás. Quem que vai querer um Barrabás andando aí no meio da sociedade, no meio do povo? O povo vai querer proteger os seus filhos, vai querer a sua família protegida de um lunático perturbado desse chamado Barrabás. Jesus não fez nada, obviamente vão escolher. E ele faz essa proposta. Gente, vocês querem que eu solte esse maluco ou vocês querem que eu solte Jesus? E lá dentro do coração ele, tomara que esse povo não seja tão burro igual eu estou pensando. Tomara que eles escolham liberar Jesus, porque é isso que eu faria. Mas para sua surpresa, solte Barrabás. E ele fala, mas que isso, gente? O que Jesus fez? Então, o que Pilatos faz? Ele percebe que essa resposta da multidão não é lógica, não tem lógica nenhuma nisso. Eles estão totalmente alucinados, totalmente a uma massa emocionada ali, repetindo os jargões que os religiosos estavam inflamando eles a fazer. E esse é um grande perigo da religiosidade, porque ela tem o poder de catalisar e de influenciar a massa de pessoas que às vezes são ignorantes a respeito das coisas de Deus. Você tem líderes religiosos induzindo pessoas a assassinar Jesus, é isso que está acontecendo aqui. E as pessoas de bom grado estão aqui bradando, gritando, achando que de fato isso é o correto a se fazer. Então, a resposta dessa multidão não é lógica, ela é totalmente histérica, emocional, porque ele pergunta, o que eu vou fazer a respeito de Jesus? E eles gritam, crucifica. Não tem lógica nenhuma isso daqui. Só que Pilatos, ele fez uma escolha trágica, e é a mesma escolha que muita gente tem feito. Sabe qual é? É que Pilatos, ele temeu mais aos homens do que a Deus. Ele preferiu ser popular, manter a sua popularidade, do que executar a justiça. Pilatos aqui, ele preferiu manter o seu cargo, né, protegido, do que manter a própria consciência limpa. E sabe o que é mais triste? É que Pilatos perdeu os dois. Isso que é o problema. Pilatos achou que podia escolher, bom, então eu vou preferir o prestígio, já que as pessoas estão aqui gritando e pedindo, então eu vou conceder isso, porque eu prefiro a minha popularidade. Eu prefiro manter o meu cargo de governador. Eu não quero ter problemas com os romanos, não quero ter problema com os religiosos judeus aqui. Eu quero manter o status. E aí ele faz isso, mas perde a sua justiça, perde a sua consciência e perde também o seu cargo. Aliás, questão de posição, de cargo, isso é uma ilusão. Né? Isso não deveria definir quem nós somos. E a gente fica pensando que nós tomamos essa decisão igual Pilatos aqui, quando a gente também, diante da oportunidade, por exemplo, de partilhar o Evangelho, de falar de Jesus, a gente, por causa do, medo de perder o prestígio, de repente ser julgado pelas pessoas, às vezes a gente prefere não professar a nossa fé publicamente. Isso é o espírito de Pilatos. Às vezes também a gente se depara com líderes, com pessoas que preferem falar para o povo aquilo que o povo quer ouvir, mas não aquilo que Deus quer dizer.
E pode ser que isso aconteça com a gente. Se a gente preferir agradar as pessoas, a gente vai se ver em problemas com Deus. A gente pode pensar que agimos assim como Pilatos quando igrejas resolvem se amoldar à cultura em vez de confrontá-la e redimi-la por meio do Evangelho. É bem comum a gente ver igrejas que cedem e começam a fazer parte da cultura, começam a trazer para dentro, né, para agradar as pessoas, para ter um grande número de pessoas, para manter as massas ali dentro. As pessoas preferem agradar do que obedecer a Deus. E a lição que fica aqui para a gente é essa: quem vive para agradar a multidão já optou por desagradar a Deus. Se você decidir viver para agradar as pessoas, você já optou por desagradar a Deus. Porque é exatamente isso que Pilatos fez. Quando ele prefere agradar as pessoas e atender o pedido delas, ele ao mesmo tempo está rejeitando e desagradando a Deus. O terceiro erro de Pilatos foi transferir a sua responsabilidade espiritual para outras pessoas. Versículo 24 é chocante nesse sentido, né? Versículo 24 diz: vendo Pilatos que nada conseguia, antes aumentava o tumulto, mandou trazer água e lavou as mãos perante a multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. E é interessante, né? Porque percebe-se na leitura desse versículo que Pilatos tentou, ele empreendeu algum esforço para evitar isso. Mas, como ele não conseguiu, como ele não teve êxito, ele não quis se posicionar claramente a respeito de Jesus, ele não quis dizer assim: gente, esse homem é inocente, eu não vou julgar ele coisa nenhuma, se virem vocês aí, mas do que depender de mim, ele não vai ser condenado. Ele tinha poder para fazer isso. Mas ele não fez, então ele ficava tentando dar um jeitinho ali, né? Nas entrelinhas ele queria falar, né? Mas ele não conseguiu e o tumulto foi aumentando, e aí ele tem aquela grande ação, né? Diante de todo o povo ali, ele está com um balde de água na sua frente, e ele, nesse ato simbólico, ele lava as mãos. E aquilo passava uma mensagem. E a mensagem é assim: eu estou transferindo para vocês a culpa do que vai acontecer. E é interessante porque quando a gente vê aqui, né, Jesus diante de Pilatos, que está com uma vasilha de água lavando as mãos, é impossível a gente não lembrar, algumas horas antes, Jesus também com uma vasilha de água, mas ajoelhado lavando os pés dos seus discípulos. E é interessante que, com isso, e parece ser razoável essa postura de Pilatos, né? Gente, eu estou transferindo para vocês a responsabilidade. O que Pilatos tentou fazer aqui? Ele tentou acessar a neutralidade. Ele tentou ser neutro aqui. Eu não vou nem condenar Jesus, mas também não vou arranjar problema com vocês. Então eu lavo as minhas mãos e entrego para que vocês decidam o que vocês vão fazer. Ele não quer um conflito direto com os judeus, ele não quer também ter problema com Roma, porque se esse alvoroço continua, chegaria nos ouvidos do imperador, provavelmente ele seria inquirido sobre essa situação, provavelmente demovido ali do seu cargo, então ele não quer problema. Ele, na verdade, não quer lidar com essa crise. Só que essa crise é espiritual também. Porque ele também está diante de Jesus e ele sabe que Jesus é inocente. Ele tem que tomar uma decisão. Não existe neutralidade nenhuma quando a gente fala sobre Jesus. E aí, quando ele faz esse famoso gesto aqui de lavar as mãos, ele lava as mãos, mas não consegue lavar os seus pecados. O que Pilatos não entendeu aqui, o que a gente precisa entender hoje? É que não existe neutralidade diante de Jesus. Não dá para a gente não responder. Não dá para a gente não falar nada. Ou você reconhece que Jesus é o Cristo, é o Rei dos judeus,
ou você o rejeita. Não tem outra opção. E muitas pessoas hoje são assim como Pilatos, né? Eles acham que ficar em cima do muro, eles acham que não tomar posição nenhuma seria uma opção válida também em relação ao Evangelho. Então, ouve-se o Evangelho, ouve-se as ações que decorrem de aceitar o Evangelho, mas as pessoas falam assim, não, olha, vamos fazer o seguinte, eu não vou nem rejeitar Jesus, tá? Jesus é legal, Jesus, mas também não vou me submeter a ele. Eu vou ficar aqui entre essas duas opções, tá bom? Sabe como é que é o nome disso? Espírito de Pilatos. Espírito de Pilatos. Você quer ficar na neutralidade, você não quer se posicionar. Você quer lavar as suas mãos. Você não quer assumir a responsabilidade que não é do povo, é sua. O povo vai ser responsável pelos seus próprios atos. Mas Pilatos aqui está diante de Jesus e ele tem que tomar uma decisão. E ele prefere transferir isso como se isso fosse possível. Você não transfere a sua responsabilidade espiritual para ninguém. Não existe isso. Algumas pessoas, então, como Pilatos, preferem também ficar em cima do muro, acham que, sei lá, se silenciar diante do Evangelho não seria um erro, seria prudência. E as pessoas têm os seus critérios de autojustificação. Não, eu não estou rejeitando Jesus, eu só não acho prudente eu tomar uma posição agora, eu vou esperar eu estar mais preparado, eu vou esperar eu ter vontade, eu vou esperar porque eu já estou planejando fazer algumas coisas que eu sei que Jesus não quer que eu faça, então eu vou fazer primeiro, depois eu vou lá e tomo uma decisão sobre isso. Esse é o espírito de Pilatos. Muitas pessoas acham que o fato de não se envolverem ou não assumirem responsabilidades sobre Jesus e sobre o reino de Deus, as exime da culpa. E isso é um ledo engano. Não se envolver com as coisas de Deus não livra você das responsabilidades. Ninguém, na verdade, sai limpo de um encontro com Jesus. Diante de Jesus, a gente vai ter que lidar com as nossas mazelas, com os nossos pecados e com os nossos erros. Isso aqui representa para a gente, esse erro de Pilatos, representa às vezes aquela opção que a gente tem de calar a consciência e de ignorar conselhos em relação ao pecado. Quantas vezes a gente faz isso? A gente sabe que certas posturas, que certas escolhas, que certas omissões, elas são danosas. Mas a gente prefere ignorar isso. A gente prefere lavar as mãos e seguir. Quantas vezes a gente ouve conselhos, e conselhos a gente está ouvindo todo domingo aqui, né? Eu estou fornecendo conselhos para vocês. E, portanto, vocês são responsáveis agora porque estão ouvindo. Mas a gente ouve os conselhos e a gente prefere lavar as mãos e deixar para um outro momento, né? É melhor, né? A gente está agindo como Pilatos. Ou, às vezes, aqueles crentes que assumem a postura assim de, isso não é problema meu. Não, mas o reino de Deus, ele precisa de pessoas que se dispõem, que partilham o evangelho. Bom, mas isso eu não tenho nada a ver com isso. A gente precisa que você se envolva com isso. Não, mas isso não é problema meu. Isso é um jeito de se omitir da responsabilidade. O ponto é que, às vezes, nós também temos essa postura aqui de Pilatos, de preferir agradar pessoas e, com isso, omitir praticar o que é justo, o que é correto, o que é verdadeiro. E eu sei que talvez você já se viu diante dessas circunstâncias, de que, às vezes, você deveria não desagradar as pessoas como um fim em si mesmo, mas que às vezes você deveria confrontar algumas posturas, que às vezes você deveria aconselhar de maneira mais incisiva e mais objetiva pessoas que estão caminhando de uma maneira errada, de uma maneira ruim para a sua vida espiritual, e a gente prefere, puxa, é chato fazer isso, é ruim, né? E a gente deixa de
dar a oportunidade das pessoas de corrigirem as suas rotas. Isso é agir como Caim e como Pilatos. Pilatos, queridos, ele lavou as suas mãos, mas o seu coração continuou sujo. Essa é a verdade. E a lição aqui para a gente é: quem se omite de praticar a justiça nunca terá mãos limpas e nunca terá um coração puro. A conclusão aqui, queridos, é que Pilatos ele pensou que estava ali julgando Jesus, mas novamente, assim como Caifás, quem estava sendo julgado era o próprio Pilatos. Pilatos estava sendo julgado por sua postura aqui. Pilatos, assim como muitas pessoas e assim como nós, ele teve o Cristo diante de si. Mas o que ele fez? Ele preferiu lavar as suas mãos a ter o coração limpo por Jesus. Pilatos teve a verdade diante dos seus olhos, assim como nós temos por meio da palavra. Mas ele preferiu o aplauso, a estima e a aprovação e o reconhecimento das pessoas, às custas do reconhecimento e da aprovação de Deus. A gente sabe isso sobre Pilatos, mas a pergunta é: e você? E eu gostaria de encerrar aqui com esses questionamentos, para que você faça uma autoavaliação sobre isso. Você hoje está diante de Jesus também. Você não está num tribunal romano, mas você está num tribunal chamado consciência. Você está sendo consciente da verdade do Evangelho e você precisa tomar uma decisão sobre isso. Mas a pergunta é: ouvindo isso sobre Jesus, ouvindo sobre esses equívocos que Pilatos cometeu, quando Jesus é apresentado para você, a grande questão é: o que você vai fazer? Você vai lavar as suas mãos também em relação a Jesus? Ou, diferente de Pilatos, você vai se render? Você vai ignorar a voz de Deus falando no seu coração? Ou você, diferente de Pilatos, vai obedecer? Você vai viver para agradar os homens, as pessoas, ou você vai viver para agradar a Deus? Pilatos ele lavou as mãos, mas isso não isentou da sua sina. Ele se tornou, na história, o homem que se acovardou e entregou um justo para receber uma punição indevida. Não repita, queridos, o erro de Pilatos. Seja alguém que, diante de Jesus, não lava as suas mãos, mas seja alguém que, ao invés disso, dobra os seus joelhos em reconhecimento de quem Jesus é. Ele é o Cristo, Ele é o Messias, Ele é o meu, o seu e o Salvador de todos aqueles que creem. Aqueles que creem e aqueles que se rendem à sua vontade. Que o Senhor nos livre deste espírito de Pilatos e que a gente aprenda com esses erros dele, né, para que a gente não os repita também. Vamos orar? Senhor, eu mais uma vez me coloco em sua presença, pedindo, Senhor, que o Senhor sonde o nosso coração, que o Senhor veja se há em nós algum caminho mau e que o Senhor nos livre, ó Deus, de cometermos esses erros que foram cometidos na história e que a gente aprenda, ó Deus, a entender que o Senhor fala conosco, que o Senhor alerta a nossa consciência, que o Senhor coloca diante de nós pessoas para nos aconselhar sobre o que é certo fazer. Ajuda-nos para que a gente não ignore isso. Que a gente tenha discernimento, ó Deus, para ouvir quando é o Senhor falando no nosso coração, quando o Senhor encaminha pessoas que nos amam o suficiente para nos alertar sobre a verdade. Senhor, que a nossa prioridade não seja agradar as pessoas, mas que seja unicamente agradar ao Senhor, promovendo a justiça e a verdade. Que o Senhor nos ajude a não
sermos como Pilatos e transferir a nossa culpa, a nossa responsabilidade espiritual para os outros. Mas que a gente assuma, ó Deus, a responsabilidade que nós temos, porque todos nós precisamos responder essa pergunta. Que faremos sobre esse Jesus chamado Cristo? E que a nossa resposta seja se ajoelhar, não lavar as mãos, não se omitir da resposta, mas que possamos bradar, que reconhecemos que o Senhor é o nosso Salvador e o Senhor da nossa vida. Que o Senhor nos ajude, Deus, a praticarmos a sua palavra, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a, por meio do Teu Espírito Santo, promover, ó Deus, o Evangelho, partilhar as boas novas, ó Deus, e sermos instrumentos de bênção na vida de todos aqueles que o Senhor colocar em nossa vida, ao nosso redor. Nós pedimos a sua bênção, em nome de Jesus. Amém. Queridos, se coloque de pé, nós